Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em gotas finas nas ruas escuras de Ovenvoder, uma cidade pequena onde todos conheciam seus vizinhos, ou pensavam que conheciam. O capitão de polícia John Mercer dirigia sua viatura com o rosto sombrio, segurando o volante com nervosismo. Mercer era conhecido na delegacia por sua arrogância e preconceitos raciais, um homem convencido de que a justiça deveria ser administrada de acordo com seu próprio julgamento e não com a lei. Naquela noite, um telefonema de um morador preocupado desencadeou a tempestade. Um suposto roubo havia ocorrido no bairro nobre de Rua Maple. Mercer não esperou por uma verificação completa. Em sua mente o caso era simples, o suspeito era negro, portanto necessariamente culpado. Ele chegou à casa às pressas. As luzes internas revelaram uma sala de estar impecável e fotos de família sorridentes nas paredes. Mercer correu para a entrada, algemas na mão, e ordenou que o homem ali parado, Marcus Lewis, se ajoelhasse. Marcus, calmo e confiante, ergueu as mãos e disse em voz pausada: "Garanto-lhe, senhor policial, que não fiz nada." Mas Mercer, irritado com essa calma e polidez que não conseguia compreender, resmungou baixinho: "Calhe a boca e obedeça." Os vizinhos começaram a se reunir na calçada, cochichando e filmando com seus celulares. Mercer, indiferente, colocou Marcus no banco de trás da viatura. Tudo parecia normal para ele, mas ele não sabia que aquela prisão se tornaria o catalisador de sua ruína. Enquanto dirigia para o tribunal, Mercer não percebeu os olhares julgadores dos transeuntes, nem as câmeras que registravam cada movimento seu. Em sua mente, ele já se via como um herói da lei e da ordem. Mas a realidade estava prestes a atingi-lo mais rápido do que ele poderia imaginar, pois Marcus Lewis não era um cidadão comum. Ele era um promotor federal, um homem que conhecia a lei melhor do que ninguém e que estava prestes a lhe mostrar que a justiça, ao contrário do preconceito, não se curva ao preconceito. O tom estava definido, o perigo era palpável e a situação estava prestes a mudar. A chuva havia se intensificado quando Mercer chegou à delegacia com Marcus no banco de trás do carro. O som dos limpadores de para-brisa e o ronco do motor pareciam acentuar o silêncio opressivo. Os corredores da delegacia, geralmente movimentados por policiais entrando e saindo e pelo zumbido dos rádios, estavam estranhamente silenciosos naquela noite. Mercer arrastou Marcus para a sala de detenção, suas botas batendo nos azulejos molhados. Marcus manteve a postura ereta, a cabeça erguida, desafiando silenciosamente a arrogância do capitão. "Sente-se aí", ordenou Mercer bruscamente, apontando para um banco frio. "E não se mexa." Marcus acatou calmamente sem dizer uma palavra, enquanto Mercer começava a preencher os documentos da prisão. Mas seus documentos continham omissões gritantes. Nenhuma verificação de provas, nenhum pedido de esclarecimentos aos vizinhos ou testemunhas. Tudo tinha que ser rápido, eficiente segundo Mercer, mas completamente tendencioso. Um jovem policial, Daniel Reis, observava a cena da porta. Ele conhecia a reputação de Mercer, mas parte dele sentia vergonha da flagrante injustiça. Ele sussurrou para um colega: "Aquele cara, ele não deveria." Mas Mercer o interrompeu com um olhar gélido. Daniel ficou em silêncio. Marcus, pacientemente, finalmente quebrou o silêncio. "Agente Mercer, não entendo por que estou aqui. Tenho provas que comprovam minha inocência." Mercer zombou com desdém. "Provas? Com tudo que sei sobre este bairro, não há necessidade de provas. Você sabe o que fez." Marcus sentia a hostilidade de Mercer como uma gaiola invisível. Mas em vez de reagir com raiva, manteve a calma, observando cada movimento, cada reação, anotando mentalmente os erros de procedimento de Mercer. O capitão, orgulhoso e confiante, achava que tinha a situação sob controle. Mas Marcus sabia que tudo o que acontecesse naquela sala seria usado contra Mercer no tribunal. Aquele simples ato de prisão desencadearia uma tempestade legal e moral que Mercer jamais imaginara. Na manhã seguinte, a cela da delegacia parecia mais fria do que nunca. Mercer estava sentado atrás de sua mesa, com os documentos da prisão espalhados à sua frente. Ele relia seu relatório repetidas vezes, convencido de que havia feito um excelente trabalho. Em sua mente, Marcus Lewis já era culpado e a justiça estava do seu lado. Mas os fatos eram bem diferentes. Marcus, sentado calmamente em sua cela, observava cada detalhe. Ele havia notado as omissões no relatório. Nenhuma testemunha contatada, nenhuma evidência física devidamente registrada e, sobretudo, nenhuma verificação de sua identidade. Para Mercer, esses detalhes eram irrelevantes. Para Marcus, eram cruciais.
Um policial entrou discretamente e sussurrou para Mercer. Capitão, o senhor deveria verificar as câmeras de segurança da vizinhança. Algumas imagens parecem mostrar que o homem preso não fez nada de errado. Mercer deu de ombros com desdém. Imagens podem enganar. Precisamos apenas mantê-las aqui até o julgamento. Enquanto isso, Marcos mentalmente anotava as falhas no procedimento, pronto para usá-las no tribunal. Sua paciência era inabalável. Ele sabia que um único erro de Mercer se voltaria contra ele. Na hora do almoço, Mercer encontrou uma colega, a inspetora Sarah Klein, que lhe lançou um olhar interrogativo. Tem certeza de que verificou tudo? Mercer respondeu com um sorriso condescendente. Eu sou o capitão. Confie em mim. Mas Sarah, conhecendo Marcos e a legislação federal, pressentiu o desastre iminente. Ela desviou o olhar, ciente de que Mercer logo teria que encarar a realidade. Enquanto Mercer continuava se preparando para a audiência, ele não fazia ideia de que Marcus Lewis não era um cidadão qualquer. Ele era um promotor federal, especialista em direito penal, e cada erro que Mercer cometesse seria usado contra ele. Marcos sabia que não precisava se defender com raiva ou violência. A lei, aplicada corretamente, seria suficiente para expor o preconceito e a injustiça do capitão. A falsa sensação de superioridade de Mercer, sua confiança cega e seu racismo latente precipitariam sua queda, muito antes que ele percebesse a magnitude de seu erro. No dia seguinte, o sol da manhã mal despontava entre as nuvens carregadas quando Mercer chegou ao tribunal com Marcos algemado no banco de trás da viatura. Ele já sentia a atenção dos transeuntes e dos repórteres que se aglomeravam do lado de fora, mas seu orgulho o impedia de perceber a tensão palpável no ar. Para ele, este caso seria rápido e fácil. Ao entrar no tribunal, Mercer ajeitou a gravata e ficou ao lado de Marcos, que caminhava ereto e impassível. Os juízes, os funcionários e o público observavam a cena com curiosidade. Marcos não demonstrava nenhum sinal de medo, sua compostura era quase desafiadora aos olhos de Mercer. O juiz Harold Bennett, um homem na casa dos 50 anos com um olhar penetrante, chamou o caso. Mercer apressou-se a apresentar seu relatório, detalhando a prisão com ênfase, omitindo deliberadamente qualquer menção às provas desaparecidas. Marcos ergueu a mão calmamente. Excelência, gostaria de me dirigir ao tribunal. Mercer deu uma risadinha por dentro. O que será que esse cidadão preso injustamente estaria dizendo? O juiz Bennett olhou fixamente para ele, surpreso com a confiança do suspeito. Marcos então tirou um documento de identidade federal do bolso e o apresentou educadamente. Eu sou Marcus Lewis, procurador federal nesta região. Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Mercer sentiu as mãos suarem. Seus colegas trocaram olhares preocupados, e até mesmo o juiz franziu a testa. Mercer gaguejou. Eu não sabia. Mas Marcos prosseguiu sem agressividade, apenas com firmeza. Agente Mercer, sua prisão não só é injustificada, como também constitui uma violação do procedimento federal. Estou aqui para fazer cumprir a lei e pretendo garantir que a justiça seja feita. A sala inteira prendeu a respiração. A arrogância de Mercer desmoronou diante da autoridade e da calma inabalável de Marcos. Cada palavra proferida por Marcos expunha o viés do capitão, e cada silêncio pesado fazia Mercer se sentir cada vez mais vulnerável. Naquele exato momento, Mercer compreendeu que havia cometido um erro monumental, mas ainda estava longe de mensurar todas as consequências que aquela prisão acarretaria. O silêncio no tribunal era quase palpável. As palavras de Marcos ecoaram no ar como um veredicto antecipado. Mercer, geralmente tão seguro de si, sentiu sua confiança evaporar. Cada segundo parecia prolongar o momento em que seu erro seria irremediavelmente exposto. O juiz Bennett, franzindo a testa, dirigiu-se a Mercer. Capitão Mercer, pode explicar por que prendeu o Sr. Lewis sem qualquer verificação de sua identidade ou provas credíveis? Mercer gaguejou, vermelho de vergonha. Pensei em agir rápido, pela segurança da vizinhança. O murmúrio da plateia transformou-se em sussurros cada vez mais audíveis. Jornalistas anotavam, vizinhos assistiam incrédulos. Mercer sentia que estava perdendo toda a autoridade que pensava possuir. Marcos, imperturbável, retomou a fala calmamente. Excelência, não estou apenas exigindo que esta prisão seja anulada. Estou também solicitando que a conduta do policial Mercer seja revista à luz de suas claras violações dos direitos civis. Mercer tentou revidar, mas suas palavras soaram vazias. Ele olhou ao redor e percebeu que seus colegas não o apoiariam desta vez. A arrogância que ele usava como escudo agora era inútil. O juiz Bennett levantou a mão para impor silêncio. Agente Mercer, o senhor terá a oportunidade de se explicar mais tarde.
Por agora o Sr. Lewis está livre para circular. Ao ouvir essas palavras, Marcos sorriu levemente, mas sem arrogância. Ele sabia que a justiça estava do lado da verdade e que Mercer teria que responder por seus atos. Mercer, por sua vez, sentiu a vergonha subir-lhe pelas veias. Subestimar a Marcos, subestimar a lei e, sobretudo, subestimar as consequências dos seus próprios preconceitos. Naquele tribunal, pela primeira vez, já não detinha o poder. Esse momento marcou uma virada decisiva. Mercer acabará de descobrir que a arrogância e o racismo podem se voltar contra aqueles que os praticam, especialmente quando confrontados com alguém que entende a lei melhor do que ele. Após a decisão do juiz de libertar Marcos, o tribunal encheu-se de murmúrios de excitação e olhares curiosos. Mercer, ainda tremendo por dentro, tentou manter a sua autoridade, mas cada movimento parecia desajeitado e inútil. Marcos, retirando calmamente as algemas, dirigiu-se a Mercer com uma voz calma, porém firme. Capitão Mercer, entendo que o senhor pensou estar fazendo a coisa certa, mas suas ações foram baseadas em preconceito, não na lei. Mercer, sem conseguir encontrar uma resposta, desviou o olhar. A vergonha lhe queimou as bochechas, e um novo sentimento de vulnerabilidade o dominou. Marcos continuou. Você tem o dever de proteger todos os cidadãos, sem distinção. Cada erro que você comete afeta não apenas sua reputação, mas também a confiança da comunidade na polícia. Os murmúrios na sala se transformaram em completo silêncio. Todos observavam o confronto. Até mesmo o juiz Bennett pareceu impressionado com a compostura de Marcos diante da arrogância de Mercer. Marcos deu um passo à frente, colocando as mãos sobre a mesa do tribunal. Sou procurador federal. Conheço as leis melhor do que qualquer pessoa aqui. E garanto-lhes que esta prisão injustificada não ficará impune. Mercer sentiu pela primeira vez o verdadeiro peso de seus atos. Seus colegas, antes em silêncio, trocaram olhares preocupados, compreendendo que em breve poderiam ter que depor contra ele ou enfrentar investigações internas. Naquele momento, Mercer compreendeu que a lição que Marcos lhe estava dando não era apenas uma repreensão profissional, mas um duro lembrete. Preconceito e arrogância podem arruinar uma carreira num instante. A justiça personificada por Marcos acabará de lhe mostrar que nenhuma posição de autoridade protege alguém dos seus próprios erros. Naquele dia, o capitão Mercer saiu da sala com um sentimento novo e amargo. A constatação de que seu comportamento racista e impulsivo o havia colocado em um caminho do qual não sairia ileso. Mal saíra do tribunal, Mercer sentiu o peso da raiva e da incredulidade ao seu redor. Seus colegas agora o olhavam com suspeita em vez de admiração. Até mesmo alguns policiais que ele considerava leais cochichavam entre si, cientes de que sua carreira acabará de dar uma guinada dramática. O juiz Bennett, sério e resoluto, convocou imediatamente uma reunião com a hierarquia da delegacia de polícia. Capitão Mercer, suas ações foram documentadas e estão sujeitas a uma investigação interna. Devemos avaliar seriamente a conduta de um policial que realizou uma prisão claramente injustificada. Mercer, visivelmente nervoso, tentou minimizar o incidente. Eu simplesmente pensei que estava protegendo a comunidade. Mas suas palavras soaram vazias e nenhuma defesa conseguiu mascarar o fato de que ele havia prendido injustamente um procurador federal. Enquanto isso, Marcos Lewis, calmo e metódico, contatou o escritório federal para denunciar a violação de seus direitos. Cada detalhe da prisão havia sido registrado e documentado por testemunhas, vídeos de vigilância e pela própria papelada desleixada de Mercer. Marcos sabia exatamente como usar a lei para garantir que a justiça fosse feita. O capitão Mercer foi convocado ao gabinete do chefe de polícia, onde a inspetora Sarah Klein, testemunha indireta da prisão, o aguardava com um dossiê completo. Mercer, todas as suas ações foram registradas. Precisamos da sua versão completa, mas você já sabe que a situação é muito séria. Pela primeira vez, Mercer sentiu o laço apertar. Sua arrogância já não surtia efeito algum. Cada gesto, cada erro, cada preconceito racista estava agora exposto e pronto para ser usado contra ele. Marcos, por sua vez, preparava calmamente seus próximos passos. Ele não estava interessado em vingança, mas em justiça. O incidente não só colocou Mercer em uma posição difícil, como também serviu de lembrete para todos. A lei não se curva ao preconceito e todo cidadão merece ser tratado com justiça. Naquele dia, Mercer compreendeu uma dolorosa verdade: sua carreira, sua reputação e sua autoridade haviam sido gravemente comprometidas, e a culpa era exclusivamente dele. Poucos dias após a audiência, Mercer foi convocado para uma investigação interna formal. O clima na delegacia era pesado e silencioso.
Todos os policiais pareciam evitar seu olhar, e rumores sobre a prisão injusta de Marcus Lewis já circulavam por toda parte. A inspetora Sarah Klein, que conhecia os fatos em detalhes, conduziu a audiência de forma profissional. Ela fez as perguntas mais precisas, confrontando Mercer com cada erro que ele havia cometido. Capitão Mercer, por que o senhor não verificou a identidade do Sr. Lewis antes de efetuar a prisão? Por que você não consultou testemunhas ou examinou as provas disponíveis? Nervoso, Mercer gaguejou respostas desajeitadas, tentando justificar seu comportamento com seu dever de proteger a comunidade. Cada explicação soava vazia e falsa, e ele sentia os olhares de reprovação de seus colegas sobre si. Sarah então mostrou vídeos de vigilância e documentos do arquivo de Marcus. Veja bem, todas essas evidências demonstram que a prisão não foi apenas injustificada, mas também baseada em seus preconceitos pessoais. Mercer desviou o olhar, incapaz de responder. Ele compreendeu que sua carreira estava em perigo. A realidade de seus atos o atingiu em cheio. Não só havia humilhado um procurador federal em público, como também havia comprometido a reputação de todo o departamento. Nos bastidores, Marcus cooperou com a investigação. Sua abordagem foi ponderada e profissional. Ele não estava tentando humilhar Mercer, mas sim garantir que a justiça fosse feita. Cada documento, cada depoimento e cada vídeo reforçavam seu argumento. A prisão foi uma violação flagrante dos direitos civis. O capitão Mercer saiu da audiência interna com uma mistura de raiva, vergonha e medo. Pela primeira vez, ele percebeu que sua arrogância e racismo tinham consequências concretas e imediatas. Seu mundo de autoridade e controle acabará de desmoronar, dando lugar a uma realidade que ele não podia mais ignorar. Toda a delegacia agora sabia que Mercer havia cruzado uma linha. Sua queda não era mais uma questão de se, mas de quando. Algumas semanas depois, chegou o veredicto da investigação interna. Mercer foi convocado ao gabinete do chefe de polícia, capitão Douglas Harper, para ouvir a decisão oficial. O clima na sala era gélido, e cada palavra proferida parecia pesar como uma marreta. Capitão Mercer, começou Harper com firmeza, suas ações durante a prisão de Marcus Lewis constituem uma grave violação dos procedimentos policiais e dos direitos civis. O senhor está suspenso sem remuneração por 6 meses, e será feita uma recomendação para uma revisão disciplinar completa que poderá levar à sua demissão. Mercer permaneceu em silêncio, incapaz de proferir uma palavra. A vergonha o dominou e ele sentiu a amargura crescer. Sua reputação, construída sobre anos de autoridade e arrogância, agora estava em frangalhos. Enquanto isso, Marcus Lewis continuava seu trabalho, calmo e determinado. Ele havia conquistado não apenas sua liberdade, mas também o respeito silencioso de todos que testemunharam o caso. Sua paciência e domínio da lei não apenas expuseram Mercer, mas também serviram como um lembrete de que ninguém, independentemente de sua posição, poderia se atrever a julgar antes da hora. Na delegacia, os colegas de Mercer cochichavam em voz baixa. Alguns o olhavam com pena, outros com raiva. Até mesmo aqueles que antes lhe eram leais compreendiam que seu comportamento havia envergonhado todo o departamento. Mercer, agora suspenso, passava os dias refletindo sobre seus erros. Cada momento de sua carreira parecia agora tingido de arrependimento. Seus preconceitos raciais, arrogância e desrespeito aos procedimentos adequados o levaram a uma humilhação pública e a uma perda de poder que ele jamais imaginara. Para Marcus, o caso foi uma vitória para a justiça. Para Mercer foi uma lição dolorosa e amarga. O poder sem respeito pela lei e sem consideração pelos direitos dos outros leva apenas à ruína. Após sua suspensão, Mercer se viu diante de uma realidade que jamais conhecera: o isolamento. Seus colegas, antes intimidados ou admirados, agora o evitavam. Mesmo nos corredores da delegacia, os sussurros nunca cessavam. Você viu o que ele fez? Ou, como ele pôde prender um procurador federal? Mercer tentou se defender, argumentando que apenas fez o seu trabalho. Mas suas palavras soaram vazias e forçadas. Seus pedidos de desculpas apenas reforçaram a impressão de que ele não compreendia a gravidade de seus atos. A comunidade local, ao tomar conhecimento do caso pela mídia, perdeu a fé nele. Os cidadãos que ele deveria proteger agora o encaravam com suspeita e desconfiança. Cada patrulha que ele realizava antes de sua suspensão era agora uma lembrança de seu fracasso e parcialidade. Marcus Lewis, por sua vez, continuou seu trabalho com dignidade. Sua reputação permaneceu intacta e seu profissionalismo reforçou a ideia de que a lei pode corrigir abusos de poder quando aplicada corretamente. Para Mercer, a situação era amarga. Ele entendia que a autoridade e o poder que havia exercido com arrogância não o protegiam mais.
Cada interação, cada relatório, cada decisão era agora minuciosamente examinada e julgada. A confiança, tanto dentro do departamento quanto com a comunidade, havia sido irremediavelmente destruída. A lição era clara: arrogância e preconceito racial não apenas fazem você perder o respeito dos outros, como também destroem sua credibilidade profissional e sua carreira. Mercer se viu sozinho com seus erros, confrontado com a dura realidade de suas escolhas. As semanas seguintes foram difíceis para Mercer. Sua suspensão continuou e a audiência disciplinar se aproximava. Cada dia na delegacia era um lembrete constante de seu erro, sua arrogância e seu racismo latente. Até mesmo seus superiores agora pareciam desconfiar dele. Marcus Lewis, por sua vez, havia retornado à sua rotina normal como promotor federal. O caso fortalecera sua determinação em defender a justiça, proteger os direitos de todos e lembrar a todos que ninguém, nem mesmo um capitão de polícia, está acima da lei. Sua reputação na cidade e dentro do FBI permaneceu intacta, inclusive reforçada por sua compostura e controle da situação. No dia da audiência disciplinar, Mercer compareceu perante um painel de superiores e funcionários civis. As provas eram esmagadoras: relatórios falsificados, prisão injusta e violações flagrantes dos direitos civis. O resultado era inevitável. Mercer foi demitido do cargo. Para Mercer, a queda foi completa. Sua carreira, outrora invejada, fora destruída em questão de dias. Mas além do revés profissional, seu orgulho e autoconfiança foram despedaçados. Ele finalmente compreendeu que seus preconceitos raciais e sua arrogância haviam sido sua maior fraqueza. Após depor profissionalmente perante a comissão disciplinar, Marcus saiu da sala calmamente. Ele havia demonstrado que o compromisso com a justiça, a compostura e o respeito aos procedimentos podem triunfar sobre a arrogância e a injustiça. A comunidade, os colegas e até mesmo o próprio Mercer perceberam que esse caso deixou uma lição indelével. O poder sem respeito pelas leis e pelos direitos civis leva apenas à ruína, enquanto a justiça e a integridade sempre triunfam. A cidade de Avonwood, agora testemunhando um embate entre arrogância e justiça, lembrou-se deste caso como um lembrete brutal, porém necessário, de que o preconceito jamais poderá ofuscar a verdade.